O reino está dentro. Quero que você reafirme para o seu irmão assim: o reino de Deus está dentro de você. Isso tem que ser uma verdade que não pode ser negociável. Não pode haver uma interrogação no seu coração a respeito que o reino de Deus está em você. Pastor Christian falou aqui um exemplo do dízimo, que antes Deus morava fora do homem, quando veio ali Adão e Eva. Depois do pecado, mora numa arca, e depois disso ele decidiu morar dentro de você. Então Deus foi evoluindo uma experiência com o homem, porque Ele te ama demais, e esse Deus que está dentro de você, Ele quer não somente transformar a sua vida, levar você a desfrutar de algo sobrenatural, mas que pessoas à sua volta também recebam e sejam marcadas pelo poder de Deus. Eu quero começar, o nosso título da palavra é: o reino está dentro e produz foco e alvo. Fala para o seu irmão assim: nosso Deus é um Deus de foco que dá alvos. Então é uma palavra mais instrutiva do que uma palavra inspirativa, mas vou buscar de uma forma graciosa levar você a entender, e isso venha marcar o seu coração, que o Espírito Santo traga revelação e seja completamente você, profundamente na verdade, marcado por essa palavra. Eu quero começar ministrando sobre Efésios. Se puder abrir por favor, Efésios capítulo 4, abre sua Bíblia comigo, verso 15, e tem uma direção clara da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, e você e eu precisamos entender claramente isso. Está escrito: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Fala comigo assim: seguir e crescer. Duas palavras importantes nesse texto, que Deus nos mostra, e a vontade de Deus, primeiramente Ele mostra a vontade dEle, que nós cresçamos em tudo no Senhor. Essa é a vontade de Deus. E quando nós falamos crescer em tudo, eu quero que você saia desse âmbito natural, que é crescer financeiramente, quer crescer no relacionamento, quer crescer em sabedoria natural. Não, Deus quer que você cresça no conhecer e na expressão do reino dEle aqui na terra. Então é possível que você viva uma vida nessa terra e não faça nenhuma diferença, como eu preguei na sexta-feira. Mas só que é possível, e a vontade de Deus é essa, que você expresse a glória dEle nessa terra, e isso sai a partir de você. Mas presta atenção uma coisa: para você crescer, o texto ensina, é necessário seguir o quê? A verdade em amor. Neto ministrou agora sobre amar a Deus, e a verdade, a palavra do Senhor fala que o próprio Deus, Ele é o amor. Então você precisa entender e decidir de uma vez por todas: eu quero viver o amor em Cristo Jesus. Eu decidindo isso, eu vou crescer. As pessoas não entendem esse princípio, e eu quero levar você, o que você precisa viver de forma muito prática, para que esse amor, para que esse reino que está dentro de você se manifeste de forma sobrenatural. Existem passos, existem atitudes que expressam de fato se o reino está expandido na sua vida ou não, se você está desfrutando do reino de Deus aqui na terra ou não. Existem comportamentos, existem posicionamentos, meu e seu, que vai expressar de fato se o reino está ativo na sua vida ou não. Eu quero falar agora sobre Mateus capítulo 25, verso 16. Esse texto de Mateus fala da parábola dos talentos. E nós precisamos entender a parábola dos talentos, porque através da parábola dos talentos, nós vamos começar a desenvolver aqui o quanto Deus se importa com alvos e propósitos. O quanto Deus se importa que a sua vida tenha uma direção, um trilho, que a sua vida tenha um foco, tenha um rumo. Porque se você viver simplesmente de forma, como falar, irresponsável, entenda, é viver como o Zeca Pagodinha fala, deixa a vida me levar. Isso é desvalorizar o reino de Deus, desvalorizar o sacrifício da cruz, porque Ele morreu por você, por causa de um propósito, para que você tenha vida e vida abundante. Essa vontade de Deus perfeita, e você precisa crescer nessa vida abundante. Nós começamos pequenos, tanto naturalmente como espiritualmente. Quem se converteu esse ano é um bebê na fé ainda.
Mas tem alguns irmãos que já cresceram, 10, 15, 20 anos cristão, ou 5 anos, 6 anos, 2 anos, não importa. Mas só que a cada ano há um crescimento, e se você não cresce na sua vida de uma forma geral, alguma coisa está travando. E eu quero te mostrar hoje que o seu foco e o seu alvo, a falta de foco e a falta de alvos no Senhor, está impedindo que você desfrute das melhores coisas do céu. Você precisa focar naquilo que vem do reino de Deus. Então nessa versão, desse texto, olha o que está escrito: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente. Fala comigo a palavra, imediatamente. E ele saiu não somente imediatamente, mas ele tinha completamente uma direção clara, a negociar com eles, e ganhou outros 5. Então esse texto, ele mostra alguém que foi direcionado pelo Senhor, que deu para ele 5 talentos, e esse alguém, quando recebeu, ele tinha muita clareza do que deveria ser feito. Ele tinha muita clareza para onde deveria ir, com quem falar, o que fazer, para que depois que o seu Senhor voltasse de viagem, ele entregasse os 5 e entregasse mais 5. Então o Senhor deu um desafio para eles: toma aqui, multipliquem. Mas ele não falou como, quando, de que maneira, com quem e a forma. Simplesmente falou, multiplique. Então ao pegar o talento, a Bíblia faz questão de falar que o de 5 talentos saiu imediatamente. Na verdade, quando ele escutou a voz, algo muito claro estava dentro do coração dele, e ele sai imediatamente a negociar. E aqui eu quero te mostrar que é um homem que sabia exatamente o que devia fazer, e é um homem que tinha uma clareza muito viva dentro dele, de qual serviço que ia prosperá-lo. Entendo que o serviço aqui não como dinheiro, mas entendo a questão do propósito, a caminhada, os passos dele. Então isso é crucial na postura deste homem, que foi negociar. Ele saiu imediatamente e saiu para negociar. E por que é tão importante você entender a atitude deste homem? Porque todos os dias, fala comigo, todos os dias, Deus quer que você cresça. Mas só que todos os dias também, eu aprendi isso, já faz alguns anos, mas tenho reafirmado mais forte. Terça-feira eu falei aqui, na oração das 7 da manhã, você está convidado, todas as terças, 7 horas da manhã, nós estamos orando aqui. E eu falei que você precisa aprender a pedir a porção que o reino de Deus tem para você hoje. Existe uma porção, uma medida de Deus para a sua vida todos os dias. E essa porção está relacionada a esse talento, aquilo que vai acrescentar na sua vida de tal maneira que quando você sai a negociar, quando você sai imediatamente, as coisas do seu dia começam a multiplicar. Tem irmã que chegou aqui, irmão chegou com o casal, chegou para mim aqui, sexta-feira, que veio com um objetivo sexta-feira à noite. À noite falou, pastor, Deus já cumpriu o alvo dele na minha vida. É poderoso demais. Estavam resolvendo a questão da casa deles, e conseguiram resolver em uma noite. Não tinha previsão, era para setembro, outubro, e mais para frente. Mas Deus, quando você coloca um alvo diante do Senhor, e você imediatamente sai em busca da direção que Deus dá, Deus vai liberar milagres sobre a sua vida. Então nós precisamos entender esse princípio. Então, porque é importante, voltando aqui, porque alvos claros e bem definidos traz resultados do céu. Quando você tem alvos claros e bem definidos no Senhor, você atrai o reino de Deus e se manifesta aqui na terra. Então perceba, pessoas com alvos bem claros, e pessoa bem focada naquilo que Deus determinou no coração, é impossível, quero repetir mais uma vez, é impossível, repetindo mais uma vez, é impossível não ter resultado. Porque você está determinado, você está focado, você está olhando para um único lugar, onde Deus mandou, e o que Deus fala, Ele não é mentiroso, Ele vai cumprir na sua vida. A questão não é o tempo, a questão não é como, a questão é o seguinte, Deus falou, vai cumprir. Uma vez que Deus falou, Ele deu uma palavra para você, uma palavra, tenha clareza, eu preciso encontrar o alvo, eu preciso estar focado no alvo que Deus me deu, e trabalhar em cima disso até que aconteça, até que realize. Mas nós falhamos quando no meio do processo desistimos, desanimamos.
começamos a duvidar da palavra de Deus. E isso eu e você precisamos ter clareza, entendimento no nosso coração. Quando você paralisa dentro de um processo que Deus está fazendo na sua vida, significa que você perdeu o rumo, perdeu o foco e perdeu o alvo que Deus te deu. Neto falou aqui sobre a questão de ser apaixonado pelo primeiro amor. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, em nome de Jesus. Aquele dia, aquela experiência com Deus, você foi alguém marcado por Deus, e com certeza, esse Deus, Ele colocou sonhos no seu coração, colocou alvos a respeito da sua família, a respeito das suas finanças, mas também colocou alvos celestiais, que tem a ver com multiplicação, com crescimento, com conquistar, e durante os anos, isso foi se perdendo. E por que se perdeu? Porque por algum empecilho do inferno, você desistiu e começou a duvidar da palavra do Senhor. Eu pedi para você fechar os seus olhos, para ficar focado, e você lembrar quais são as promessas. Guarde essas promessas, pode abrir seus olhos. Guarde essas promessas que você lembrou agora, no seu coração, diante da palavra, coloque elas diante do Senhor. E eu quero que você entenda, que encontramos muitas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Se você observar, o pastor Alexandre pregou aqui, sexta-feira, sábado de manhã, pastor Helder, pastor Christian, agora à noite o Neto ministrou, e agora eu novamente. Todos nós ministramos a palavra, todos nós fizemos a mesma coisa, mas o nosso alvo, o nosso coração, o nosso propósito também é o mesmo, e como consequência, todos nós quatro teremos o mesmo resultado, desde que nós quatro, como pastores e obreiros, tenhamos o mesmo foco e o mesmo alvo. Mas perceba que algumas pessoas estudam numa faculdade. Esses dias vi um vídeo na internet, muito interessante. Uma juíza americana estava concedendo a pena para um marginal, um detento. E ela viu o nome do rapaz e falou o seguinte: fulano de tal, o rapaz olhou, você estudou na escola X, que eu não lembro o nome da escola, em tal ano? Ele olhou assim para ela, começou a chorar. E ela falou o seguinte para ele: nós tivemos as mesmas oportunidades, porém com destinos diferentes. E por que isso aconteceu? Porque a oportunidade foi a mesma, o alvo foi, Deus falou da mesma forma, nós estudamos na mesma escola, e porque o destino de cada um deles depois de 20, 30, 40 anos mudaram, simplesmente porque não ficou firmado e focado no alvo que Deus deu, não ficaram focados naquilo que era determinado, ensinado naquela escola, naquela época. Então alunos aprendem a mesma matéria, aprendem com o mesmo professor, mas só que o resultado final não são os mesmos. E tudo isso acontece por causa de falta de foco, com pensamentos diferentes, direções diferentes. Então, avalie as pessoas que têm feito a mesma coisa que você. Tem pessoas que são líderes como você. Tem pessoas que são profissionais como você. Tem pessoas que são casados ou são solteiros como você. Porque depois de algum tempo, o resultado deles é diferente do seu, porque o foco e o alvo é diferente. E hoje Deus quer ajustar o foco e o alvo dele na sua vida, para que você tenha o resultado dele na sua vida. Fala assim comigo: foco e alvo no Senhor é impossível não realizar. É impossível. Quando você coloca o seu foco, o seu alvo no Senhor, é impossível que Ele não realize. Então um exemplo claro da palavra de Deus, de falta de foco, de falta de alvos, foi o próprio povo de Deus no deserto. Quando saiu do Egito, Deus abre o mar vermelho. Em vez de continuar focado na palavra de Deus, na promessa do Senhor, que tinha uma terra que emana leite e mel, o que eles fizeram? Começaram a murmurar.
Começaram a olhar para trás. Ei, olha aqui para mim um sinal, uma chave do céu para você. Toda vez que você perde o foco, o alvo do propósito de Deus na sua vida, a sua tendência é olhar para trás. Toda vez que você perdeu os sonhos, a alegria, a direção de Deus, a primeira coisa que o seu coração vai lembrar é do que você viveu. Isso é muito preocupante. Como o Neto falou, voltar atrás para lembrar o que Deus deu para nós é diferente, mas voltar atrás para lembrar do que o diabo, o mundo fez para nós, é outra coisa. E eu e você precisamos entender esse princípio, porque era uma carreira, era uma corrida, era um trilho de 2 anos, apenas 2 anos, eles iam viver apenas 2 anos no deserto, mas porque eles perderam o foco, perderam a direção, eles andaram 40 anos, detalhe, toda uma geração precisou morrer, para que a próxima geração, que não conhecia o Egito, entrasse em Canaã. E eu fico pensando, poxa, se eu estivesse nesse meio, qual seria o meu posicionamento? Se eu chegasse diante de Canaã, e olhasse os gigantes, e olhasse de fato que a terra era boa, que mana leite e mel, mas começasse a enxergar as dificuldades, qual seria a minha atitude? Porque Deus lá atrás deu um propósito bem claro: marchem rumo a Canaã, porque certamente ela é terra sua, ela é terra que mana leite e mel, e essa é a herança do Senhor para vocês. Foi isso que Deus falou para eles, mas quando chegaram em frente, em vez de continuar no foco e no alvo, eles preferiram reclamar, murmurar, olhar as dificuldades. Ei, foco e alvo, dentro do propósito de Deus, vai ter dificuldades, vai ter problemas, porque o diabo vai se levantar, para impedir que a promessa de Deus aconteça na sua vida. Sempre vai ser assim. Eu não sei, você que tem menos de 1 ano de igreja, eu até compreendo você ficar meio desanimado, difícil, mas você que tem mais 1 ano de videira, você já teve experiências de dar um foco claro, de um diabo levantar, ele ser derrotado. Eu não consigo ainda compreender como algumas pessoas não entenderam como o diabo trabalha. Ei, o diabo é o seguinte: Deus quer te abençoar aqui, Ele vai colocar algo do inferno aqui, para você não chegar lá. Sempre é assim. O diabo é burro. Fala para o seu irmão, o diabo é muito burro. E qual a atitude que você tem que fazer? Qual a atitude que você tem que ter perante a circunstância? Ou Deus vai tirar a circunstância, abrir o mar vermelho, ou você vai andar sobre a circunstância e alcançar o propósito de Deus na sua vida. Sempre é assim. É o que acontece. Aí vem um problema no casamento, aí vem um problema de não casar, aí vem um problema com os filhos, aí a primeira atitude: estou desanimado, pastor Elner, estou pensando em abrir mão de tudo. Aí o pastor Leandro vai lembrar: mas qual que foi a palavra que Deus te deu? Não, a palavra que Deus me deu é que o meu casamento vai ser restaurado. A palavra que Deus me deu é que a minha célula vai multiplicar. A palavra que Deus me deu é que eu vou prosperar 30, 60, 100 por 1. A palavra que Deus me deu falou que em menos de 1 ano eu vou casar. Aí você olha a circunstância, diz não, e você decide acreditar no probleminha que está na frente dessa promessa, em vez de tirar da frente e olhar para a sua promessa. Mas o diabo desculpa o termo, é safado, porque ele sabe aonde é a sua fragilidade, ele sabe aonde é a sua fraqueza. E assim como aconteceu com o povo. E nesta noite, eu entendo que foco e alvo é fundamental para a minha vida e para a sua vida. Fala para o seu irmão: foco e alvo é fundamental para que o reino de Deus se expanda no seu coração. E eu quero compartilhar 5 práticas. Fala comigo: 5 práticas que te levará de fato a viver a promessa do Senhor e cumprir os alvos e o propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Então, o primeiro deles você precisa entender o seu papel dentro do propósito de Deus. O propósito eterno de Deus. Qual que é o meu papel? Vamos falar sobre isso agora. Outra coisa que você precisa saber: a importância de ter uma visão clara, assim como o homem que foi imediatamente trabalhar para multiplicar os talentos.
Terceiro ponto, você precisa enxergar o alvo a ser atingido. Aonde que é? É para lá que eu vou, não abro mão disso. Quarto, você precisa se apaixonar por esse alvo, ter encargo por esse alvo, e enquanto ele não acontecer, você não desistir. Isso é paixão. Eu não desisto do meu casamento, eu não desisto de ser pastor, eu não desisto dos meus filhos, porque eu sou apaixonado, eles são o meu alvo, eles são minhas flechas, eu não abro mão disso. Enquanto não vê a glória de Deus se manifestar neles, eu não abro mão. Isso é paixão. E eu preciso entender como funciona o processo da visão de Deus. Então, o primeiro ponto é o papel do homem na construção do sonho de Deus. Qual que é o nosso papel? Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Eu lembrei de algo aqui, eu queria desafiar você, discipulador, a fazer algo com a sua rede amanhã, depois da jejum. Vai almoçar com eles, vai ter um tempo com eles, com toda a sua rede. Às vezes não vai poder todo mundo, mas quem puder ir, leva. Faz um churrasco, faz um almoço, vai comer aqui no shopping junto, vai tomar um suco aqui na esquina, mas faça algo com a sua rede. Essa é uma direção que eu estou te dando, porque eu quero que todo jejum seja assim, para que você gerar unidade, para você gerar paixão, entrega. Eu já combinei com a minha rede de pastores, vamos almoçar junto. Mas você precisa ter um tempo com sua rede também, porque isso gera vínculos, são conexões para a eternidade. Então essa é a direção para você, pastor, para você, discipulador, e você, líder de célula, esteja junto com o seu líder. Ah, pastor, eu tenho um compromisso, A, B ou C, aí você avalia o seu coração aí, eu não vou insistir, mas eu preciso falar isso para você. Combina com a sua rede, tenha tempo junto, você entenda algo do seu coração, entenda algo que está no coração do pastor para o seu coração. Eu só multipliquei célula, eu só me tornei pastor, eu só vivi milagres e prodígios porque eu investi a minha vida em pessoas, e invisto até hoje. Não existe crescimento sem conexão, não existe crescimento sem encargo, não existe crescimento sem relacionamento íntimo. Isso é importante você entender. Estamos falando de alvos e propósito, alvo e foco. Foca na sua rede. Você quer multiplicar a rede? Foca na sua rede, viva a sua rede. Vamos continuar aqui falando. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu como sábio arquiteto um fundamento, fala comigo, fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele. A Bíblia está falando de uma construção, e a construção é algo muito sério na minha vida e na sua vida. Estamos construindo algo para Deus, e na verdade nós estamos construindo a morada de Deus. Nós estamos trabalhando com a noiva de Cristo, e eu e você estamos nesse projeto. A vida começa quando nascemos, mas a minha pergunta é: o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com os seus dias? O que você tem feito com a única vida de 80, 90, 100 anos que Deus te deu? Você precisa entender o seu papel dentro dessa vida que Deus te deu, essa única vida, que não tem outra chance. Com que você tem gastado os seus dias? Com que você tem gastado a sua herança, a sua prosperidade, a sua habilidade, os seus talentos? Como você tem negociado os dons que Deus tem te dado nesta vida terrena? Eu he visto na rede, eu he visto no casamento, eu faço questão todo semestre, para eu não sair 2 dias com a minha esposa, para ter tempo com ela. Eu faço questão sempre almoçar com meus pastores, sempre ter tempo com o discipulador, na medida do possível. Faço questão de orar todos os dias, porque são coisas importantes para mim que vai cooperar com o reino, tem tudo a ver com o reino. Ei, presta atenção aqui, se o que você está fazendo não tem a ver com o reino de Deus, isso é coisa natural, e vai ficar aqui na terra, e não vai cooperar para o seu propósito. Então hoje eu vou largar o trabalho. Entenda uma coisa, se Deus te deu trabalho, existe reino de Deus para ser manifesto naquele trabalho. Mas uma vez que você não fala de Jesus, você não prega Jesus, não manifesta Jesus, você não honra Jesus lá, esse trabalho simplesmente é à toa. Ele não tem valor nenhum, simplesmente trazer um dinheiro natural para você comprar coisas naturais e comer de forma natural e sair de forma natural. Essa é a verdade.
Mas se eu pego o trabalho, não, aqui é pretexto para pregar o evangelho, aqui é pretexto para o seu testemunho vivo do poder de Deus. Ei, a sua vida está valendo a pena. Para que você, jovem, está fazendo uma faculdade? Pastor, que eu quero muito dinheiro. Errado! Eu estou fazendo faculdade porque eu quero influenciar os jovens da faculdade, porque através de lá, vidas serão salvas. Eu trabalhei durante muitos anos no Bradesco, e algumas vidas eu ganhei lá. Um casamento saiu lá do papel, amaziado, obrigado, para o casamento completo, a ponto da pessoa sair da casa de aluguel e comprar sua própria casa. Prosperou de uma forma poderosa. Toda vez que eu reunia com a minha família, eu decidia pregar o evangelho. Falar que é a igreja videira, falar do encontro, falar do poder de Deus, falar da unção do Espírito. O tempo todo eu fazia isso. Eu vou para uma rua, converso com alguém, eu sou meio tímido, tá? Eu não consigo puxar conversa. Se eu chegar na rua, sentado do lado de alguém assim, eu não consigo puxar conversa. Já a Soraya é maravilhosa nisso. Davi, então, nem se fala. Meu filho Davi já conhece o condomínio todinho, morando em um mês lá. Os meninos batem na porta lá assim, ei, Davi está aí. Já está desse jeito lá. Por quê? Porque alguém que tem facilidade. Mas quando alguém puxa a conversa comigo, ou tenta arrumar algum jeito, e entra no assunto, a minha mentalidade é o seguinte: eu preciso falar de Jesus, eu preciso expressar Jesus, eu preciso mostrar que Deus é bom, eu preciso mostrar que Deus restaura, transforma, liberta, cura. Eu preciso fazer isso. É alguém que colocou a sua vida e está construindo no fundamento chamado Cristo. Pergunta para o seu irmão: você está construindo a sua vida em Cristo? De fato. O texto diz claramente: veja como você deve edificar. Esse é o papel da construção. Você tem que observar. Se eu pegar aqui o Rafael, ele é do ramo de engenharia. Se eu falar para ele: Rafael, precisamos construir uma laje aqui e fazer um segundo andar. Então eu, Alexandre, estou dando fundamento para ele. Fundamento é uma construção. Fundamento é, estou te dando dinheiro e te dando todas as condições. Agora você, Rafael, que é engenheiro, decida as colunas, decida o cimento, decida o peso, onde fica cada coluna, os trabalhadores. Então eu estou dando o fundamento de como vai ser a construção, e ele decide como vai edificar a construção. Ei, Deus deu uma vida sobrenatural, poderosa, maravilhosa, decidiu morar em você, e esse fundamento que é Cristo em você, ele precisa ser construído para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Por isso, verifique como você está construindo. A gente acha, irmão, que vão viver eternamente. Eu passei dos 40, né? Parece incrível. Depois dos 40, estou com dor aqui, estou com dor aqui. Eu estou andando até assim, acordo de manhã assim, ó. Ai Deus, que dor na perna. Eu falei: rapaz, acontece mesmo. Eu achava que eu nunca ia ficar com dor. Eu fiquei com essa dor. Falei: rapaz, marquei com a Soraya, médico, dia 9 agora, para ver o que está acontecendo. Mas o que eu quero dizer com isso? Alexandre, os seus dias estão passando. Os seus dias estão passando e eu já te dei o fundamento. O que você está construindo, meu irmão? É o Espírito Santo falando comigo. O que eu estou construindo? Falei para meu filho esses dias: filho, tem mais 20, 30, máximo 30 anos de ministério. 70 é uma idade boa para continuar na frente. Depois disso tem que deixar para os mais jovens. 65, 70 é o máximo. E eu falei: filho, você vai muito mais longe que eu. Falei para o Pedro: por quê? Porque eu entendi a construção, como deve ser feita, um pouco tarde. Pastor, você não é crente desde pequeno? Sim, eu sou crente desde pequeno. Mas eu entendi o que é construção depois dos 20 e poucos anos. Ele já nasceu construindo. Por isso que vai longe, porque o alvo e o foco dele é diferente que dele hoje, muito diferente da minha época, que eu tinha foco com 14, 15 anos. Nós precisamos entender o que estamos construindo na nossa vida, porque o fundador,
a base, o fundamento já foi te dado, Jesus Cristo. Pergunta para o seu irmão, como você está construindo a sua vida, irmão? Oh, glória a Deus. Deixa eu avançar aqui. Nosso tempo está passando, meu Deus. Deixa eu correr aqui. Então, o que você está construindo e com quais materiais? É outro detalhe importante. Qual material você está construindo? A Bíblia aponta para 2 tipos de material: ouro, prata e pedra preciosa, madeira, palha e feno. O ouro aponta para a glória de Deus, a prata aponta para a redenção, a pedra preciosa aponta para o mover de Deus, a prosperidade, o brilho de Cristo em você. Precisamos decidir como vamos construir a nossa vida, de forma muito prática. Estou te mostrando aqui o papel seu dentro da construção, o papel seu dentro do propósito de Deus para a sua vida, e do propósito eterno dele, que é o reino se expandir. Ei, novos céus e nova terra será construída. Tudo que você está vendo vai acabar. Onde vai acabar? E eu e você podemos participar, estamos participando na verdade da construção de novo céu, nova terra. A Jerusalém, a nova Jerusalém. E precisamos construir a nossa vida aqui na terra, porque ei, oh Deus, Deus me ajuda a colocar na sua cabeça. Eu preciso que você entenda algo de uma vez por todas. Você, com o seu propósito, vai definir a sua posição diante de Deus. O que você faz dessa vida, todos os dias, definirá a sua posição diante do Senhor. Existe posição de governo, vários níveis com o Senhor. Mas existe uma palavra na Bíblia chamada milênio. Fala comigo, milênio. E esse milênio somente são para aqueles que cumpriram o propósito. Irmão, você está numa igreja que ensina que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Nós temos cursos, nós temos encontros, nós temos a semana que vem agora Usina Kids aqui em Itaquera, nós temos conferência, tudo isso para equipar você, para que você seja um vencedor. O fundamento Cristo está te dando. A minha pergunta é, o que e como você está fazendo a sua vida, como está vivendo a sua vida? Eu preciso que você entenda nessa noite isso em nome de Jesus. O que está construindo? O nosso papel é construir uma vida em Cristo e com os materiais corretos. Fala comigo assim: o meu papel é construir o reino de Deus da forma dele. Então, a primeira prática é essa. O segundo princípio, segundo conselho prático, é importante você enxergar de forma correta, ter visão. Fala comigo, visão. Abacuque capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e a resposta eu te darei, e resposta que terei da minha queixa. Verso 2: o Senhor me responde e disse: escreve a visão, grave-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Verso 3: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falha. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não falhará. O que está falando aqui, algo muito interessante. Abacuque, ele não tinha uma visão clara de quais eram os passos do Senhor naquele tempo. Ele tinha muitas queixas. Fala comigo, queixas. Queixas são reclamações. Queixas são murmurações no coração. E eu vou fazer uma pergunta para você: quando você está chateado, ansioso, murmurador, reclamão, qual que é a sua atitude? Porque o pastor fica chateado, a Luanda fica chateada, a Yara também, ou a Rai não fica, e muito, né? A sua atitude quando você está chateado, assim como Abacuque, qual que é? Abacuque, ele fala o seguinte: eu vou para a torre de vigia. O que é torre de vigia? É o lugar de oração. Torre de vigia, para quem sabe, é uma torre
que fica num canto, lá, por exemplo, na cadeia, vigiando o movimento. Nesse caso, ele é para uma torre, uma fortaleza, um lugar alto. E ele fala o seguinte: eu quero uma resposta para a minha queixa. Uma coisa eu aprendi na videira, na vida cristã, e é um princípio que eu sigo para o resto da minha vida. Tudo aquilo que eu não tenho resposta de Deus, eu vou buscar até Ele falar. Ou Ele vai fazer o que eu estou falando, pedindo, lógico, não que estou mandando em Deus, entenda. Eu estou orando, pedindo, por exemplo, um milagre X na minha vida. Um milagre de um carro novo. Um exemplo disso. Porque a prosperidade é para o cristão, sim ou não? Sim ou não? Então, se a prosperidade é para o cristão, significa que eu posso pedir um carro novo. Carro novo é bom ou não? É ruim um carro quebrando toda hora. Atrapalha. Então eu quero um carro novo. Então eu vou orar e com foco e com a visão correta do carro novo. E dentro desse processo, imagine que 6 meses o carro não veio. Eu orei, busquei o Senhor, estou seguindo a direção do Espírito Santo, estou trabalhando, estou avançando, um monte de coisa. E não veio. E eu estou chateado porque o carro não veio, Marcão. Estou chateado porque o carro não avançou, não chegou na minha mão. O que eu devo fazer? Parar de orar? Não. Eu vou para a torre de vigia, eu vou orar para entender, Deus, qual que é a sua? Vai me dar ou não vai dar? E se não vai dar, pelo menos fala por que não vai dar, para eu ficar em paz. Eu fico assim admirado quando as pessoas estão vivendo uma vida desgraçada, desgraçada sem graça, tá? Sem a graça de Deus, sofrendo o pão que o diabo amassou, murmurando, reclamando, e não pergunta para Deus o que está acontecendo. Eu vou sair da cela do Ed, vou sair da cela do Naor, eu vou sair dessa igreja, vou sair do ministério, não vou servir mais a Deus não. Em vez de seguir a direção de Abacuque, vai para a torre de vigia, vai orar, vai ver se a visão que você está tendo está correta ou não. Pastor, até quando eu vou ficar na torre de vigia? Deixa eu explicar algo muito importante. Se para você o tempo é importante, porque define se Deus te ama ou não, Deus não vai liberar sobre a sua vida. Se para você o time de Deus não é importante, tem que ser o seu time, significa que você quer ser o Deus da sua vida, não deixar Deus ser. É muito sério isso. Porque eu lembro que, já falei isso, quero reafirmar para lembrar você do seu coração, para aquecer seu coração. Eu lembro que um dia, eu queixei para Deus, Deus, os meus irmãos, pares, que andaram comigo no ministério, já se tornaram pastor. E eu fiquei, não que eu fiquei muito feliz, tá? Que eles foram pastores. Mas eu perguntei, Deus, se o Senhor tem chamado para a minha vida, por que eu não sou pastor? E sabe qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Não falou nada. E eu orei durante quase 3 anos. 3 anos? Por volta de 3 anos. E depois de 3 anos, um pastor Keller, ele desafiou ser pastor. Falei, pastor, não tem como, porque tem que abrir mão do emprego, tá lá, um monte de conversa. Tem os padrões da videira. E ele falou assim, ora Alexandre, porque se Deus quer você como pastor, Ele vai operar, Ele vai fazer. E eu fui orar, continuei na torre de vigia. Aquele estava mais aliviado no meu coração, tinha esquecido, mas eu orava, Deus, eu quero ser pastor. E não é por causa que eu quero ser igual aos outros, é porque eu fiquei mal com isso. Porque se nós crescemos juntos, avançamos juntos, por que eu não sou pastor primeiro, junto com eles? Infantilidade minha, porque o tempo do Senhor para cada um é de uma forma diferente, amém? E eu fui orar, e um domingo, não sei se estava lá, não sei onde foi a igreja que eu estava, se era Vila Mariana, se era no Morro Doce. Minha esposa falou, Alexandre, pela primeira vez, eu orei de uma forma muito forte sobre o nosso ministério, o nosso futuro. Eu falei, amém. Terça-feira, fui demitido do banco. Eita oração forte dela, né? E quando eu liguei para ela, ela falou o seguinte, já sei, foi embora, né? Como você sabe? Porque eu era destaque no banco. Era campeão de POBJ, quem trabalha no Bradesco sabe o que é isso. Destaque em cartões, tudo que é campanha, eu queria ganhar tudo lá. Então, quando isso aconteceu,
Deus respondeu a minha queixa. Mas demorou quantos anos, irmãos? 3 anos. Vou te dar um exemplo bíblico de alguém que aguardou muito tempo. Abraão aguardou 25 anos a queixa acontecer, a visão se cumprir. O tempo, ele é importante para você, para Deus não é importante, porque nosso Deus, ele é atemporal. Para Deus é o seguinte: se a minha visão acontecer na sua vida, independente do tempo que você imagina que é bom, você está cumprindo o meu propósito. Essa é a questão de muitas pessoas. Acham porque as coisas não acontecem da forma que ela quer, Deus não está com ela, ou a visão está errada. Não. Porque a visão clara não desfalece o seu coração. Quando você tem visão muito clara a respeito do que Deus tem para você, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode ficar sozinho. Uma vez eu falei lá para a equipe que andava comigo, falei para minha esposa também, eu vou fazer culto enquanto existir uma vida para eu pregar aqui nessa igreja. Irmãos, a minha igreja era de 8 pessoas, conheci com 8 pessoas, 8 não, 7. E quando chegava o culto, era um culto de 20. Eu olhava, Deus do céu, eu virava as costas e começava a adorar o Senhor. Senhor, manda o povo, Jesus, manda o povo. Aí a Soraya, engraçada, pegava o telefone. Irmã, você está vindo, irmã? Glória a Deus, aleluia. Vem logo, por favor. Só porque só ela trazia 7 pessoas. Ela era o marido, mais 5 filhos. Mas eu nunca perdi a visão, pastor Leonardo. Eu nunca esmoreci, não teve um culto que eu fiquei desanimado em fazer. Não teve um culto que eu não clamei pela glória de Deus. Não teve um culto que eu não vi o poder de Deus. Fiquei 2 anos como discipulador, sem levar fiquei 1 ano como discipulador, sem levar uma vida para o encontro. Eu ficava em crise, eu orava, Deus me ajuda, Pai. A visão é clara, o Senhor me chamou para o ministério, me chamou para crescer, para avançar, cadê? Aí o Senhor falou o seguinte: nada. Eu falo, pastor Alexandre Armelin, pastor, o que está acontecendo? Ele fala, Alexandre, você está orando? Você está lendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Você está fazendo aquilo? Tudo eu fazia, até além da conta. Aí eu falo assim, então descansa. É Deus trabalhando, Deus transformando, Deus matando o Alexandre velho e gerando um novo Alexandre. Visão clara, eu escutei isso, tomei para o meu coração. Um dia eu reclamei do meu líder, quando vim para a rede de adultos, e falei para o meu pastor, não tem como, esse líder não tem condições, o cara é muito fraco, muito ruim. Falei mesmo, confesso, carnal, isso porque era discipulador de jovens, carnal desse jeito, né, misericórdia. Não, eu era jovem, e me achava o bambambam, imaturidade, mas não jovem não, eu era o culpado. E aí por conta disso, eu comecei a reclamar, murmurar. Em vez de ir para a torre de vigia, eu comecei a reclamar para as pessoas. Meu pastor falou o seguinte: vai orar, enche essa cela, multiplique, que Deus vai fazer. Ele falou assim, é verdade, tem um negócio chamado orar que é bom. Esse negócio de orar é bom, funciona. Vou me queixar na torre de vigia. Eu não vou ficar reclamando, falando mal para o Marcos, falando mal para o Pedro, falando mal para a Marília. Não, eu vou orar, eu vou buscar. Que adianta falar o nome dele era Eduardo na época. Que adianta falar do Eduardo? Se o problema não é ele, se o problema sou eu que preciso orar, eu que preciso de um milagre. A visão é minha, não é dele. Ele vai cooperar para a minha visão, mas se não cooperar, eu vou continuar, porque a visão do Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na sua vida. Essa é a verdade. Continuando aqui, senão o tempo vai passando. Fala para o seu irmão assim, tenha a visão correta. Fala para o outro, tenha a visão correta. Não comece a fazer nada na sua vida sem visão clara. Sabe o que acontece, Jonathan? É que muitas vezes começamos a fazer coisas pelo nosso ímpeto, pela nossa direção. Sabe por que nós pastores fomos orar 1 semana lá no sítio? E depois tivemos capacitação. E agora vocês estão conosco na 40 horas de jejum? Porque não queremos viver um semestre da nossa maneira, queremos viver o semestre que Deus tem para nós. Pastor Ana acabou de falar para mim ali em cima, marcou meu coração. Pastor, precisamos aprender a descansar em Deus. E descansar em Deus não é ficar parado, descansar em Deus é ir para a torre de vigia e orar, e buscar,
e se encher, e falar: Senhor, fala comigo, Senhor. Se não falar, pelo menos faça o que tem que ser feito, seja feita a tua vontade. A angústia vai vir? Vai. A ansiedade vai vir? Vai. Lance sobre ele toda a sua angústia, todo o seu medo, toda a sua ansiedade, e ele vai trazer refrigério para a sua alma. Aleluia. Muitas vezes a dificuldade de permanecer firme é a falta de visão. Como eu não tenho clareza firme a respeito de algo na minha vida, por exemplo, por que as pessoas querem se separar no casamento? Porque não tem visão clara que o casamento é algo dado por Deus e vai expressar a glória dele no final. Por que as pessoas não conseguem prosperar? Porque dão um valor errado ao dinheiro, sendo que o valor tem que ser algo Deus que nos abençoa com o recurso. Porque pega o seu dinheiro e investe em si, e não são generosos para com a casa do Senhor. Percebe? Quando a visão é errada, você desfalece. Quando a visão é correta, você prospera, você cresce, você avança, e você desfruta de algo sobrenatural. Quando? No tempo de Deus. Deus está falando muito forte. Começa a avaliar sua vida baseado no tempo de Deus. Não é o seu tempo que determina. Não é o seu tempo que determina. Deus está te formando. Continuando aqui. Abacuque tinha uma queixa, e por isso foi para a torre forte de vigia e recebeu a visão. Quando ele reclamou, Deus falou com ele, ele teve a visão clara, e ele escreveu a visão. Sabe o que significa escrever a visão? Todos os dias declare o que Deus te mostrou. Todos os dias profetize aquilo que Ele falou ao seu coração. Todos os dias, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. O que acontece? Nós desfalecemos diante das circunstâncias, deixamos os problemas nos abater. Deus precisou tirar Abraão da tenda para mostrar a sua visão, para mostrar o que Ele tinha para ele. Se Abraão continuasse na tenda, que aponta para dificuldades, para problemas, Abraão não seria pai de multidões. Abraão não teria Isaac, por conta que ele saiu da tenda e creu na visão que Deus deu. Ele nunca desfaleceu. Chegou um tempo que até Sara pisou na bola com ele, e ele escorregou, vacilou, mas ele voltou rapidamente ao propósito, se arrependeu. Eu não estou impedindo que você vai falhar no processo. Você vai falhar. Fala para o seu irmão, você vai falhar e muito. Mas sempre vai para a torre de vigia e ore. Aleluia. Em minha vida, tudo que eu tenho experimentado é resultado de queixas diante do Senhor. Não é queixa para homens. Logicamente, você, o Marcos é discipulado pelo Cristian, pastor Cristian. Tem situações da vida dele, da Marília, que eles vão apresentar para o pastor Cristian. Mas tem que ter consciência, pastor Cristian não resolve nada. Só Cristo, né? Cristo pode resolver. A parceria, Cristo, né? Dupla sertaneja do céu. Cristo. Jesus Cristo. Pastor ela que falou, Jesus Cristo. Só foi boa, hein? Mas o Marcos tem que ter essa revelação. Ele pode compartilhar, ele pode pedir para o pastor Cristian orar, para a Tainá orar, declarar, mas tem que saber que a torre de vigia não é o pastor Cristian. A torre de vigia é o Senhor. É no Senhor que ele vai buscar. E o que eu tenho experimentado na minha vida, irmãos, é resultado de alguém que entendeu que a torre de vigia é o lugar poderoso. E toda vez que eu fiz besteira na minha vida, toda vez que eu coloquei a mão pelos pés, foi quando eu não busquei a direção na torre de vigia. Sempre foi assim. Fala para o seu irmão, uma vez que você tem a visão, estabeleça alvos. Eu tenho uma crise no meu coração, compartilhei já com os pastores isso. Todos nós, quantos querem ser vencedor? Diga glória a Deus. Você líder, você discipulador, você entende que Deus te chamou para essa função? Diga aleluia. Mas só que, essa é a visão que Deus te deu. Mas uma vez que Deus te deu a visão, você precisa definir alvos da sua vida. Ter clareza do que tem que ser feito. Então, eu sou uma pessoa, graças a Deus, que eu defino alvos todo semestre. Para a minha vida familiar, para a igreja, junto com os pastores, e eu persigo o alvo até alcançar.
E se não alcançar o alvo no prazo que eu determinei, eu vou para a torre de vigia, oro ao Senhor, pergunto o que aconteceu e reajusto os meus alvos, para que a visão se cumpra. Ei, quando o fato dos seus alvos não atingirem a visão que Deus te deu, não significa que Deus não está com você, significa que houve algum ajuste, alguma colocação errada, e você pode reajustar sempre com o Senhor. Mas é importante que você coloque alvos. As pessoas falam, nós estamos no tempo da graça, não precisa fazer mais nada, Deus já fez tudo. Não precisa fazer mais nada, não precisa visitar ninguém, não precisa liderar a célula, não, é um engano seu. Os alvos é resultado de alguém que crê que a visão vai acontecer. Os alvos são resultado disso, e eu e você precisamos entender. Provérbios 19, 21 fala, muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Por isso que o seu coração, a sua visão, tem que se colocar diante do Senhor. Deus, o que eu quero é do Senhor. Deus, o que eu quero é a sua vontade. O reino de Deus vai ser expandido quando a visão for clara do Senhor e os seus alvos for estabelecido nele. Mas as pessoas vivem como se tivesse 50 mil anos de vida. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, depois eu vejo. O encontro é um desespero na última semana, porque ninguém preocupa-se em fazer evento pontes, evangelizar a semana toda, para que no encontro tenha 5, 10 pessoas. É um desespero. O pastor pedir, faça um evento ponte, porque não coloca alvos. Aí quer a célula multiplicada, pastor Helder, pastor Cristian, no final do ano. Como? Se nem discipulado você faz. Se nem visitar o seu membro na casa dele. Às vezes tem uma carranca desse tamanho na casa do seu membro, você nem sabe. A gente fez isso, né? Teve um membro da nossa célula que tinha uma carranca desse tamanho. Mas detalhe, só tinha 1 mês e meio da célula, já tinha na casa dele, 2 vezes. Nós precisamos perceber que os alvos têm que ser bem definidos e cumpridos. E esses alvos têm que ser no Senhor. Eu tenho disposição de todo mundo, e os pastores também têm essa disposição, de sentar com qualquer membro da igreja, e de te ajudar a definir seus alvos espirituais. Nós temos coração para isso. E se você pedir, pastor, me ajuda, me cobra, eu vou te cobrar. O seu discipulador vai te cobrar, o seu pastor vai te cobrar. Porque a gente sabe que quando você tem uma visão clara de Deus, e não estabelecer algo, se torna fantasia essa visão. Toda visão sem alvos se torna fantasia. Fala para o seu irmão, fantasia é resultado de uma visão sem alvos. Muitos alvos não se cumprem porque a visão não é clara. Mas Provérbios 16, verso 9 diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Olha que interessante. Nós falamos de caminhos. Eu vou para a zona oeste, radial leste e marginal. Deus, você traçou o seu caminho, mas olha que interessante. Deus traça cada passo até chegar lá. Ou seja, eu não quero ditar o final e as rodovias. Eu quero estar com você a cada passo da sua vida, porque cada pisada sua vai ser um sucesso, cada pisada sua vai ser um êxito, e aonde você pisar, eu vou te dar como posse. Deixa eu te guiar, meu filho. Essa é a vontade dele, a usa para isso. Mas só que, vamos para o quarto ponto, estamos terminando já. O quarto ponto fala de paixão pelo alvo. Eu entendo quando você não faz visita para o seu membro de célula. Eu entendo quando o marido não investe na sua esposa para ir para o retiro de casais. Eu entendo quando as pessoas gastam N dinheiro em uma coisa inútil, mas não tem coração para pagar um encontro para uma pessoa. Eu entendo quando você não tem prazer de investir no seu discípulo. Eu entendo isso, porque falta esse quarto ponto, chamado paixão pelos alvos. Irmãos, os pastores estão atormentados comigo, no bom sentido, porque eu comecei em julho, falando que todas as nossas células vão ter líder de treinamento. Diga aleluia por isso. Eu fiz 2 reuniões, e agora depois de jejum essa semana, eu vou definir quais são as células que tem e que não tem. As que não tem, nós vamos entrar na sua célula, irmão. Eu vou te ajudar, você vai sair com líder de treinamento em nome de Jesus.
Por quê? Estou apaixonado por esse alvo. É algo que eu peguei para mim, eu não abro mão disso de jeito nenhum. Esse alvo vai acontecer. Vai acontecer. E às vezes, pastor, mas se o meu alvo está errado, vai para a torre de vigia e pergunta para as pessoas mais experientes, que têm experiência com aquela área, se é casamento, se é para casar, é para casar. Você que quer casar, uma palavra de Deus para você, você já sentou com algum casado, como Deus falou com ele? Pastor Leandro casou na igreja. Alguém já sentou para ele, pastor? Como foi a sua experiência de casar com a pastora Simone? Como que Deus falou com você? Como Deus te mostrou a pessoa? Eu casei na igreja. O Ed casou na igreja. Marcão casou não, né? Mas restaurou na igreja. Você quer restaurar o casamento? Que tal sentar com o Marcos e com a Marília e perguntar: como foi a restauração, Marília? Como Deus fez? Como Deus falou no seu coração? Porque se você não ter esse tipo de atitude, falta paixão. O alvo é meramente algo descritivo e decorativo para você. Não é um desejo profundo. Então, uma vez que eu estabeleço o alvo, sou apaixonado pelos alvos. Salmos 69, 9 diz o seguinte: pois o zelo da sua casa me consome. Paixão é fundamental para o cumprir do alvo. Pessoas apaixonadas descobrem algo mais importante que a vida. Pessoas apaixonadas não medem esforço pela sua paixão. Eu não meço esforço pela igreja, eu não meço esforço pela minha esposa, eu não meço esforço pelos meus filhos, eu não meço esforço em servir os pastores que andam comigo, eu não meço esforço em salvar uma vida, porque tudo que é um alvo para mim, eu sou apaixonado. Eu quero ver o Neto bem, o pastor Christian bem, o pastor Elner bem, financeiramente e emocionalmente, no casamento de todo sentido. Quando eu olho o discipulador que está com dificuldade, eu quero abençoar ele, eu quero estar junto, porque estou apaixonado por eles. Entende? Eles são alvos do meu ministério. Enquanto isso não acontecer, eu vou orar, vou declarar, vou pedir estratégia para Deus, para ajudar, para abençoar. Quer ver o desesperado como a pastora está triste? Eu sou desesperado, eu perco o rumo da minha vida. Perco o rumo, não é verdade? Eu fico enchendo os águas. Tá bem, fica bem, em nome de Jesus. Sai demônio da tristeza, sai tudo. Mas orar. Porque eu não consigo ficar, porque eu sou apaixonado por ela. E como eu sou apaixonado por ela, quando meu filho, os nossos filhos ficam ruins, mesma coisa. Quer ver eu ter uma dor de barriga, pastor Mel, não está bem. Dor de barriga literalmente, angústia. Eu falei para a Soraya que, foi ontem, a gente estava conversando sobre um assunto, quando ela começou a falar para mim, isso me deu assim uma angústia, um furo na barriga, porque era uma questão que eu tenho um encargo. E eu sei que é necessário respostas para aquilo. Então me gerou uma dor, porque a paixão gera desespero. A paixão não tira você daquela situação. A paixão leva você a olhar para aquilo e só olhar para aquilo. Enquanto aquilo não resolver, não acontecer, você não para. Ei líder, ei discipulador, enquanto sua célula multiplicar, você tem que ser um cara que clama a presença de Deus. Enquanto uma célula não tem líder, você precisa liderar, você precisa clamar ao Senhor, me dê filhos, faz que nem era, me dê filhos, senão morro. A gente usava muito esse termo antigamente na videira, dores de parto. Sabe o que significa dores de parto para nós na época lá? A gente usa muito como exemplo Ana. Ana não poderia ter filhos, e ela vai ao templo, ela ajoelha, e começa a chorar de uma forma que parecia uma bêbada. Ela estava tão tomada de tristeza e angústia, pedindo para Deus um filho, que o profeta Eli fala assim: ei mulher, está bêbada? Aí sai daí. Ela falou assim: não, a sua serva é mulher amarga de espírito. Eu estou pedindo para o meu Deus me dar um filho. Ele falou assim: vai, dentro de 1 ano você vai ter um filho. Então o clamor da Ana gerou um filho. É impossível a sua célula multiplicar se você tiver encargo como Ana. É impossível você não desfrutar das promessas de Deus se você tiver encargo como Ana. É impossível você não gerar um discípulo se você tiver encargo como Ana. Pastor, qual que é o tempo? Para de preocupar-se com o tempo de Deus. Cabe a Ele. Cabe a você pegar a taça de Apocalipse, encher de oração, para que ela transborde e aconteça aqui na terra. Paixão. Fala para o seu irmão, paixão. Tiago capítulo 1, verso 7 diz o seguinte: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois
tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe o que está falando aqui? De pessoas que não são apaixonadas e fazem coisa. Não pense que Deus vai te dar algo se a sua mente, os seus pensamentos está dividido. Se o seu foco está em duas coisas. E eu e minha esposa gostamos muito de falar uma frase de efeito. Tira o plano B da sua vida. Pessoas que têm plano B, se não der certo aqui, vou fazer isso. Se não der certo aqui, vou fazer aquilo. Eu não tenho plano B. O meu plano é o A somente. Nós vamos chegar a 1000 vidas em nome de Jesus. E se não chegar? Não existe a palavra não chegar. Nós vamos ter líderes e treinamento até o final de agosto em nome de Jesus. Posso escutar amém? E se não chegar? Nós vamos fazer acontecer. Junto com o Espírito Santo. Porque foi Deus que deu a visão, não fui eu. Foi Ele que nos deu o alvo, não fui eu. E Ele vai cumprir, porque o mesmo Deus que dá, é o Deus que efetua. E por último, a equipe de louvor já pode subir. Você precisa entender o processo da visão na sua vida. Quando você tem a visão, olha aqui para mim, nós estamos terminando. Quando você tem a visão, essa visão, ela é muito crua ainda. Por isso que precisa estabelecer alvos. Por isso que precisa ir para a torre de vigia, escutar o Senhor para definir os alvos. É por isso que você precisa crescer em paixão, porque quando eu vi a primeira vez a pastora Soraya, eu não me apaixonei por ela. Fui crescendo em paixão. Quando eu vim para Itaquera a primeira vez, me perdoe, irmãos, mas não me apaixonei a primeira vez. Não conhecia ninguém. Eu só conheci o pastor dela, né, porque eu tinha encontrado ele 1 ou 2 vezes, né, na vida, aqui na igreja. E nos cultos de pastores. Nem o Cristo eu conhecia. Pequenininho, né? Escondido. Mas só que na medida que eu fui crescendo em relacionamento em Itaquera, eu fui me apaixonando. Hoje estou completamente apaixonado por vocês. Mas só que no início da visão, 98% da sua vida é foco. Você tem que olhar e decidir. Eu quero, eu desejo, não abro mão, vai chegar. Se o meu alvo chegar lá no Jonathan, eu vou focar, vou chegar. Porque eu preciso me apaixonar. E no meio do processo, eu vou começar a me apaixonar por isso. E vai declarando até chegar no Jonathan. É assim que acontece. Mas só, e 2% é ser. Então quando recebemos a visão, nós estaremos prontos para ela. Fala para o seu irmão, quando você recebe a visão, não significa que vai acontecer imediatamente. A visão é um deslumbre do que Deus tem para a sua vida. Eu sempre gosto de falar para as pessoas, não se preocupe com o final da visão, se preocupe com o próximo passo que a visão vai te dar. Isso se chama alvos. Então quando recebemos a visão, isso acontece. Então haverá um processo entre a visão e a conquista. Até você conquistar aquela visão, tem um processo. Esse processo, o que Ele quer fazer na sua vida? Primeira coisa, Ele quer mudar o nosso caráter. Fala para o seu irmão, Deus quer implantar o caráter dEle na sua vida. Então quando você tem uma visão de multiplicação de célula, de casamento, de casar, de restaurar o seu casamento, Deus nesse processo, Ele vai te transformar, não é o outro, é você. Ele quer mudar o seu caráter, a sua personalidade, aquilo que é natural e carnal na sua vida. E nesse processo Deus faz. Mas só outra coisa Ele quer fazer também. Ele quer produzir responsabilidades em você. Antes eu não tinha um encargo por isso. Eu preciso começar a olhar o que é responsabilidade dentro de uma visão que Deus dá. Eu pego aquilo como fosse meu. Eu não abro mão daquilo. Irmãos, deixa eu ser muito transparente com você. Deus muitas vezes não coloca você em posição maior, porque Ele sabe que você vai abandonar o barco no meio do processo. Deus não vai te dar uma coisa maior, se você não estiver preparado. E a preparação é aceitar os processos. Nós chamamos isso de vasilhas. Passo a passo. Não adianta você reclamar do Ed. Você tem que passar por todo o processo que o Ed chegou, até onde ele chegou. Pode ser menos tempo ou mais tempo, pouco importa, mas é um processo. Porque se Deus te coloca na posição de discipulador, na posição de discipulador aqui, que nem a Marília, você morre. Você morre espiritualmente. Deus não é responsável, Ele te ama. Fala para o seu irmão, Deus te ama.
E por último, Ele quer te transformar. Temos muitas áreas na nossa vida a serem trabalhadas. E o exemplo disso foi a vida de José. A música eu pedi, qual que era? Falei a música. Falei. Deixa eu tentar lembrar. Para quem que eu falei a música? Hã? Eu falei para alguém a música. Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Inabalável. Inabalável. Voltando aqui, o exemplo da vida aqui de um processo foi José. Existe um processo para a visão acontecer. José demorou anos entre o sonho dele e a realização do sonho. Eu queria que viesse aqui rapidinho aqui, vem aqui, João, aqui da frente. Vem aqui, Neto, rapidinho, Marcos, vem aqui, Pedro, vem aqui, Davi, rapidinho. Neto é o meu alvo, lá no canto. Sai da frente. Todos os 4 aí, sai da minha frente. Deus me dá uma visão. Não, caí não. Fique em paz, mano, não vou cair não. Porque eu já caí aqui uma vez. Quem não viu, vai lá no YouTube e você vai ver eu caindo. Quem não viu, levanta a mão. Ixi, bastante gente não viu. O Jonathan sabe qual que é o vídeo. Eu não tenho reputação não, pode olhar lá. Mas a minha visão é o Neto. Então o Neto representa para mim a multiplicação da minha célula. O Neto representa para mim o meu noivo, a minha noiva que eu quero casar. O Neto representa para mim a prosperidade que eu estou buscando. O Neto representa para mim o discípulo que eu quero levantar. Mas Deus me deu a visão agora. Eu tive clareza dessa visão. Lembre-se, não comece nada sem clareza, sem visão clara. Então, uma vez que o Neto e eu tenho a visão clara, o diabo e o próprio Senhor vai usar as circunstâncias do diabo para te transformar. Como eu falei, produzir transformação, mudar o seu temperamento, mudar o seu caráter, gerar responsabilidade, amadurecer você. Aí que o diabo vem, vem todo mundo para frente, fica na frente do Neto, na minha direção aqui. Coloca situações. Mas só que a visão está clara, eu consigo enxergar o Neto ainda. Mas a cada passo que eu passar, que eu andar, eu vou ter que me deparar com uma circunstância. E essa circunstância, primeiramente, quer me transformar, quer me libertar, quer me restaurar. E eu preciso fazer o quê? Tirar ela da minha frente. E eu passei um novo passo. Eu andei rumo ao propósito. O que acontece com muitos é que na primeira dificuldade, viram as costas e voltam. E continua a mesma vida que levava antes. E desculpa te falar, você é um tonto. Por que você é um tonto? Porque Deus já te mostrou a visão. Eu tenho aquilo para você. Mas eu não te prometi que seria fácil, simples, todos os dias, e ser só água com açúcar. Então eu vou tirar a primeira circunstância. Mas só que a gente, agora eu vou conquistar. Não! Você não foi formado ainda para aquela visão. Porque é algo muito grande para você. É algo muito elevado. Se você assumir aquela visão agora, você vai morrer espiritualmente. Aí gera outra circunstância mais complicada, que existe uma resposta, porque o Marcos é complicado. Brincadeira. E aí eu preciso responder e tirar da frente. Aí chega o Pedro, família. Família é um problema. Se tem alguém que me dá raiva bastante, faz bastante raiva para mim, são os filhos. Brincadeira à parte. Mas irrita bastante. E aí eu preciso decidir se eu vou responder, porque o meu alvo está lá. E eu tiro os problemas da família. Aí vem algo sobrenatural. Davi. Algo que eu achei, não vou dar conta. Mas essa circunstância, essas últimas circunstâncias, sabe o que significa para você? Aonde as suas habilidades, todo o seu conhecimento, toda a sua força não tem mais valor nenhum. Ou Deus faz, ou você morre. Aqui, você resolveu o problema do trabalho, você resolveu o problema com o pecado, resolveu o problema familiar, dentro do seu coração, tá? Que era um impedimento para você alcançar o alvo. Mas só que aqui, você não consegue resolver nada, porque está completamente fora do seu controle. E aí, você precisa ir para a cruz. Fala assim, ou Deus faz, ou eu morro.
Ou Deus opera e muda essa circunstância, ou eu morro. Mas eu não abro mão da minha visão. Eu não abro mão do alvo que Deus colocou no meu coração. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não vai ser essa circunstância que vai me matar. E não vai ser essa circunstância que vai me parar. Eu vou rumo à visão que Deus me deu. Aí dessa situação, eu tiro. E aí você pode desfrutar da visão que Deus te deu. Mas só que as pessoas não querem, o crente não quer passar por esse processo. Mas toda visão que Deus tem para você vai exigir um processo de transformação na sua vida. Pastor, quanto tempo? Para de se preocupar com o tempo. Eu decidi na minha vida e não preocupar mais com o tempo. Quando eu vou prosperar? Quando a igreja vai chegar a 1.000, 2.000, porque deu a palavra de 10.000. Decidi não me preocupar mais com dinheiro. Em casa não falo mais de dinheiro. Não falo mais de dinheiro. Se tem o salário, a gente vai gastar. Se faltou alguma coisinha, a gente corta aqui e paramos. Não existe mais palavra falta de dinheiro em casa. Se Deus quiser me prosperar mais, glória a Deus. E é uma promessa, Ele vai me prosperar. Mas enquanto não vem a prosperidade, eu vou rumo ao propósito. Eu vou continuando e vou tirando todas as dificuldades. Porque Deus quer me amadurecer. Deus quer que eu cresça, quer que eu avance. Porque essa visão vai me dar e vai exigir de mim uma responsabilidade, uma atitude. Porque aqui eu cheguei responsável, aqui eu cheguei transformado, aqui eu cheguei completamente liberto, aqui eu cheguei próspero, abençoado. Ou seja, eu tenho condições de aplicar essa visão na minha vida, o propósito de Deus na minha vida. E quando chegar essa visão, o que Deus faz? De uma duas, ou você morre, vai para o céu, ou Deus amplia a sua visão. Eu nunca imaginei ser pastor de 600, mas Deus já me deu uma visão de 10.000. Nunca pensei, nunca sonhei ser pastor de 600 pessoas. Eu era da Assembleia de Deus. As igrejas de Assembleia de Deus são pequenas, nos bairros. Eu achava 100, 150 pessoas, está estourando. Mas quando eu vim para a videira, Deus abriu a minha visão para pelo menos 300. Quando eu cheguei em Itaquera, nós chegamos aqui a 600, uau. Aí vem alguém e Deus vai te dar 10.000, tomo posse agora em nome de Jesus. Então hoje os meus olhos são para 10.000. Quando chegar a 10.000, qual a visão? Não sei, pode ser 100.000. Você entende? Cada vez que você conquista a visão, Deus vai te levar para um novo padrão, um novo nível de visão. Mas só que é necessário que você responda a todas as fases, para que você cresça e avance no Senhor. Eu quero terminar, pode descer, irmãos, obrigado. Eu quero terminar com duas frases que nós escutamos muito na videira. Quem é mais antigo sabe essas frases. E a primeira frase fala: crescer dói. Ai, como dói. Vai ter muitos dias no seu quarto que você vai chorar diante do Senhor, sem saber a solução do que fazer naquela cela, no seu casamento, como casar, como prosperar. Mas é necessário que você vá para o seu quarto e chore, porque é lá que Ele vai falar com você. É necessário que você chore, como Ana chorou, porque somente com o choro de Ana gera Samuel. Quando se chora como Ana, você vai gerar Samuel. E a outra frase que nós usamos muito: a pressão gera poder. Power. Então não fuja da pressão que Deus colocou você. Deus me colocou o Pedro. É uma pressão grande para mim. Mas eu vou botar no meu filho nunca. Porque se Deus colocou ele na minha vida, eu preciso responder com ele. Eu preciso, junto da panela de pressão, entrar junto, cozinhar, até estar pronto. Incrivelmente, ninguém que saiu da minha vida, Soraya, que nós fomos para outro lugar, para outro tempo, outra célula, nunca saímos de forma ruim. Nunca. Quando eu saí do pastor Alexandre, do Morro Doce, eu fui enviado e eu fui honrado. Quando saí do Morro Doce, voltei para Lapa, fui honrado e fui amado. Quando saí da Lapa e eu vim para Itaquera, fui amado e honrado. Quando saí da Assembleia de Deus, olha, o pastor da Assembleia de Deus me liberar, eu falei: pastor, eu não saio sem a sua bênção.
Se o Senhor não me abençoar, se eu não liberar a bênção sobre mim, fala assim, Deus me falou. Tinha uns 80 e poucos anos. Militar da Marinha. Deus me falou que você ia sair mesmo. Que eu não queria que você saísse. Te abençoe em nome de Jesus. Que você cresça e avança. Falei, amém, pastor, obrigado. Eu não saí revoltado de lá. Por mais que eu tinha todos os motivos da vida, minha esposa sabe. Uma divisão assim do tamanho do mundo que eu vivi lá. Revoltado. E o próprio pastor teve atitude errada com a família dele. Mas eu não condenei. Eu queria a bênção. Eu não vou abrir mão da pressão que Deus me coloca. Porque se Deus me colocou, Ele vai me tirar de forma transformadora. E hoje o desafio é você. Qual que é a visão que Deus te deu? Vamos ficar de pé. Romanos capítulo 5, verso 3 fala o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Sabe qual que é o substantivo no original grego de perseverança? Capacidade de aguentar. Quando o diabo vem contra mim em alguma situação, pode vir, diabo, eu vou te aguentar, eu vou te resistir, e você vai sair correndo que nem um cão vira-lata. Eu não abro mão da minha promessa, eu não abro mão da minha visão. Se Deus me deu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. E se eu estou enxergando errado, que Ele me mostre na torre de vigia que eu estou errado. Enquanto não abrir, Deus não falar comigo, Deus não mudar minha visão, eu vou continuar, custe o que custar. Deus precisa falar comigo. Nesta noite, Deus quer mudar a sua visão. Deus quer colocar a visão e quer gerar perseverança, e que você entenda que o processo dele é de transformação. Ele não quer te matar, Ele quer levar você a viver as promessas dele. Vamos louvar primeiramente, em nome de Jesus.